Weintraub saiu do Ministério da Educação, eu já sabia que seria muito difícil achar um substituto à altura. Mas eles também não precisavam avacalhar tanto a ponto de colocar o Dilma Otelli lá, né? A coisa já começou ruim com as declarações do ex-futuro ministro dizendo que ele não tinha capacidade para o debate ideológico e blá blá blá. Mas as coisas pioraram num nível que só Jesus na causa. O doutorado era mentira, a FGV disse que ele nunca foi professor da instituição. Quando o cara abre a boca, parece que foi possuído pelo espírito da Dilma. Era tanta desgraça que eu já tava pesquisando na internet pra ver se o cara realmente existia. Confesso que eu já tava ficando até com medo de achar na internet que, na verdade, o cara tinha nascido japonês e feito uma negroplastia. Então, antes de eu explicar pra vocês toda essa novela mexicana, eu quero pedir, por favor, que vocês curtam, comentem e compartilhem bastante esse vídeo, que é pra gente chegar em mais pessoas. E lembra de verificar se ainda tá inscrito no canal. Se não é inscrito, se inscreve e me dá essa moral aí. No início da treta, logo que saiu a notícia de que o ex-futuro ministro da Educação, na verdade, não tinha o doutorado que ele disse que tinha, a mídia começou a dar botes com o bumbum, olha só. Porque Decotelli tem tudo para cair antes mesmo de assumir o MEC. Polêmicas em torno do currículo do novo chefe do MEC mantém sina do Ministério de ser fonte de notícias negativas ao governo. Então, eu expliquei a ele a questão de diferença entre defender uma tese e a diferença entre cursar os créditos do doutorado. A diferença é muito simples. Quando a pessoa defende a tese de doutorado, ela é doutora. Quando não defende, não é. Olha que simples. Só para saber uma coisinha, surgiu uma dúvida aqui. Esse negócio de ficar mentindo sobre a titulação acadêmica é crime de falsidade ideológica, né? Bom, obviamente, quando a farsa foi comprovada, a galera ficou full pistola com essa treta. Afinal de contas, se o cara começa mentindo, eu acho que a chance de dar bosta no futuro é muito grande. Quem apoia o Bolsonaro já tá meio que acostumado com os bots anais aí da mídia quando o Bolsonaro indica qualquer nome para o ministério. Então a gente no início fica meio sem saber se é só mais um chororô da mídia ou se a história é realmente grave. E o que aconteceu quando a gente começou a reclamar do ministro de Taubaté na internet? O ataque dos radicais bolsonaristas a Carlos Decotelli. Militância olavista comemora questionamento a titulações do ministro da Educação. Vejam vocês como a coisa mudou, né? No início, a mídia falou, disse, aconteceu, fez e remexeu na história do ministro. Aí, quando a gente viu que a treta era séria e começou a reclamar, aí virou ataque. Ataques violentos. Mas o pior de tudo ainda estava por vir, meus amigos. Eis que o ministro abre a boca para dar entrevista e nós descobrimos que na realidade ele é o Dilma Otelli. Vê se não é igualzinho o discurso da marmota. Agora vamos ao pós-doutorado. Hoje existe uma grande pergunta. Em 2006, o mundo passou a pensar o seguinte: repensar. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é a questão geracional. Nós hoje vivemos num planeta. O que passaremos para as próximas gerações? Será que nossos netos vão conseguir ter um planeta, ter água, ter toda a estrutura? Aí foi repensado, dentro da estrutura da ONU, a ideia de que nós precisamos repensar sustentabilidade. Não. Esta pérola merece ser analisada por partes. Ele disse, com todas as letras, que a sustentabilidade é uma questão geracional. O que raios ele quis dizer com isso? São aqueles velhos clichês acadêmicos cheios de pompa que no fundo não querem dizer bosta nenhuma. A velha arte de encher linguiça. Mas olhando assim de fora, sem pensar muito, até parece bonito o que ele disse, né? Sustentabilidade é uma questão geracional. Lindo, mas não significa nada. Não satisfeito com isso, ele emenda: nós hoje vivemos num planeta... Eu não preciso nem comentar essa parte, né? Onde é que a gente vivia antes? Cara, eu sempre achei que eu vivesse num planeta onde a gente vive num planeta. E aí finaliza com aquele discursinho globalista da ONU, a escassez de recursos, blá blá blá. Obviamente não poderia faltar também
a cota do preconceito racial nas palavras do ministro de Taubaté. Caso você não tenha visto a entrevista, meu amiguinho, eu vou comentar por cima o que ele falou. Dilma Otelli contou uma história triste no melhor estilo É Verdade Esse Bilhete. Ele disse que quando a sua filha era pequena e estava na escola, a professora perguntou pro pessoal ali o que eles queriam ser quando crescesse. A filha dele disse que ia ser médica e a professora falou que no máximo ela seria enfermeira porque ela era negra. Caso isso tenha acontecido de verdade, essa professora não passa de uma idiota e jamais deveria estar dentro de uma sala de aula ensinando crianças. Mas vamos combinar que no contexto de uma entrevista onde os repórteres estavam perguntando sobre a titulação acadêmica, o negócio caiu mais como apelação populista. E por acaso, meus amiguinhos, vocês acham que rolou esse negócio de argumentar que os conservadores não estavam satisfeitos com o ministro e que estavam reclamando na internet pelo simples fato dele ser negro? É claro que sim! E para você que sacou esse argumento diretamente da sua prega anal, eu vou dizer o seguinte. Olha só, meu amigo, para mim tanto faz a cor do ministro. Ele pode ser verde com bolinha laranja. Ele só não pode mentir sobre a titulação acadêmica dele e fazer cosplay de Dilma na entrevista. Aí não dá para aguentar mesmo. Tô pedindo muito? Não tô, né? E talvez neste momento você esteja se perguntando: Mas Paula Marisa, de onde saiu a indicação desta criatura pro MEC? Adivinha? Carlos Decotelli. Como nomeação do novo ministro da Educação muda xadrez político do governo Bolsonaro. Professor da FGV é indicação de militares da ala moderada do governo e sua nomeação pegou a cúpula do MEC de surpresa. Escolha de professor representa derrota para a ala olavista do governo. Pois é. A indicação veio da ala moderada dos militares e surpreendeu 0 pessoas. Pois é, essa indicação foi tão surreal que fez até a Maria do Rosário ter um lampejo de coerência. Não muita, né? Gente, mas o que aconteceu com as pessoas que vão para este governo? São escolhidas pela confusão mental? Tá difícil. Pelo amor de Deus, Maria do Rosário, não me dá a ideia que daqui a pouco os milicos vão indicar teu nome para um ministério. A gente tá rindo, na verdade é para não chorar, porque apesar de cômica, a situação no fundo é trágica. Se os caras são tão ineficientes para checar uma simples titulação acadêmica para uma indicação de um cargo tão importante quanto o ministro da Educação, eu fico realmente preocupada com a segurança do presidente. Desde o início a coisa já estava um pouco estranha, porque o ministro de Taubaté tinha dado aquela declaração lá de que ele não estava preparado para o debate ideológico e todos nós aqui sabemos que hoje em dia a palavra ideológico é usada como um chavão para designar de forma pejorativa os conservadores. Nozes. Meu filho, se você não está preparado para o debate ideológico, o que você está fazendo na política? Política sem ideologia é igual futebol sem bola, cachorro quente sem salsicha, churrasco sem carne, comunismo sem genocídio. Ou seja, não existe. Nós não elegemos um governo para preencher todos os cargos apenas com burocratas. Isso já aconteceu no passado e não deu muito certo, lembra? Depois que os militares saíram do poder, o que aconteceu? Qual foi o resultado das suas ações? Sarney, FHC, Lula, Dilma, Temer. Pois é, deu ruim. Deu muito ruim. O Ministério da Educação é de extrema importância se nós quisermos construir um país melhor para as futuras gerações. Todo mundo sabe disso. Não queremos mais ver as crianças sendo submetidas por anos e anos a um sistema de ensino que, ao final, diploma analfabetos, como acontece aqui no Brasil. Mas nós também não podemos esquecer o nosso papel nisso tudo, porque afinal de contas, a educação é um conjunto de ações e passa obrigatoriamente pelo esforço individual. Pois é, sim, eu fiquei muito triste com a saída do Weintraub. Eterno muso da educação, que saudade. Não, eu não gostei da indicação do Dilma Otelli. Aliás, eu detestei. Vocês concordam comigo? Pois é, nós precisamos realmente mudar a educação no Brasil, não é verdade? Mas agora conta aqui pra mim uma coisinha que eu quero saber. Quantos livros você já leu esse ano? Nós vivemos em um mundo